Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha tomasse. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. A paz do Senhor Jesus, onde quer que você esteja, você e sua casa, toda a sua família, receba proteção, a bênção do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus, que nos concedeu este dia, irmãos, para estarmos juntos, para meditarmos na palavra, por termos esta oportunidade, por nos achegarmos a ter a Ele, por dar descanso para as nossas almas, e não para entregar diante dele as nossas petições, os nossos anseios, para encontrar descanso. Glória a Deus, louvado seja Deus, nos alegrar na presença dele, ele que nos protege, ele que nos conduz, ele que nos sustém a vida, amém? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias, Senhor, elas não têm fim, novas são a cada manhã, e assim diz a palavra do Senhor. O Senhor te guardará de todo mal, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Receba essa palavra com fé, é Ele que nos sustém a vida, amém? A palavra que eu tenho para compartilhar com os irmãos neste dia se encontra em Lucas 7, onde fala da cura do servo do centurião, amém? Vamos meditar juntos? Depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase morrendo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto a Jesus, rogando-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com ele, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu servo sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, vai, e ele vai. E o outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, Jesus admirou-se dele. Então, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando-se para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Glória a Deus. Aqui, se trata de uma intercessão, onde o centurião vai interceder pelo servo que estava enfermo, mas que era muito estimado, era muito querido, Era importante para eles, que também tinha edificado a sinagoga, e eles colocaram diante de Jesus que ele merecia ser curado, mas ao mesmo tempo o centurião achava que não era digno de que Jesus entrasse na casa dele, Não era digno de exercer a autoridade, em Jesus. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é sobre, como chamou a atenção de Jesus, é sobre a fé desse centurião. Ele disse: Senhor, libera uma palavra e o meu servo sarará. E o Senhor Jesus, ele ficou admirado com isso, porque aquilo que o centurião ouviu falar de Jesus, entrou no coração dele e deu certeza que só Jesus poderia salvar o servo dele, porque era algo para eles impossível e era algo que precisava de uma diligência, e ele foi diligente. Nós vemos aqui na Bíblia Sagrada que todas as pessoas que foram diligentes, que foram
a Jesus, elas conquistaram o milagre, elas foram curadas, elas foram libertas, né? Então essa é a importância de nos achegarmos a Jesus, de sermos diligentes a Jesus, de reconhecermos que Ele é o nosso Senhor, né? Que como foi esse servo aqui, Senhor, libera uma palavra. A fé dele foi tão grande, ele falou, Senhor, não te incomodes. E o Senhor, ele ficou maravilhado, foi com a fé. Jesus, claro que Jesus ia até lá para curar, para atender a intercessão deles. Mas Jesus ficou admirado, foi com a fé daquele centurião. E o que Jesus, quando veio, irmãos, anunciar o reino de Deus, Jesus sempre colocou isso como foco, que as pessoas crescem que ele era enviado do Pai. Por isso que Jesus ficou tão admirado, porque às vezes até os próprios discípulos pedia que eles mostrassem o Pai, até os próprios discípulos. Em João 14 nos retrata aí quando Filipe pede para Jesus para que mostrasse o Pai. E Jesus exortou, Filipe, há tanto tempo estou com vocês. Né? E o Senhor disse, quem vem a mim vê o Pai. Então o próprio Jesus falou, creiam que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Creiam, pelo menos por causa das mesmas obras. Então ali a palavra de hoje que me chamou a atenção, irmã, porque que a gente creia nessa palavra. Qual é a palavra que eu estou precisando hoje? Qual é a palavra que você está precisando hoje? Qual a área da sua vida que precisa agora da intervenção de Jesus Cristo? Jesus quer que a gente creia nele. E esse servo, ele crê uma palavra, Senhor. Apenas uma palavra, o meu servo será curado. E ele creu na palavra que Jesus liberou. E Jesus ficou admirado com isso. Então a vontade de Jesus é que a gente creia. Eu não sei qual a situação que você se encontra neste momento, mas vá até Jesus e creia. Peça a Ele uma liberação de uma palavra, em nome de Jesus. O Senhor nos fala, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então Ele promete nos saciar, irmãos, nos suprir, segundo a sua bondade, a sua misericórdia. A própria palavra do Senhor nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós testificamos aqui de vários milagres, de vários prodígios manifestados através da glória de Deus por meio de Jesus, porque as pessoas foram até Ele. Vinham a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. E as pessoas que foram até Jesus, acreditando no poder dele, acreditando na misericórdia, acreditando que podiam conquistar o seu milagre, por meio de quem Jesus era, elas conquistaram. E Jesus não mudou. O Senhor, Ele não mudou. Então que a gente vá diante hoje do Senhor, crendo na palavra que Ele tem liberado. Porque a palavra do Senhor é a verdade e Ele quer que a gente se aproprie desta palavra. Foi essa revelação, irmãos, eu recebi que hoje a gente creia. A palavra do Senhor diz pra gente usar a espada do Espírito. E a espada do Espírito é a palavra. Que a gente venha guerrear. Qual é a palavra que você precisa hoje? Qual é a área que você precisa hoje? Guerrear, lutar. E o Senhor nos diz pra gente pegar o escudo da fé. Ou seja, crer nesta palavra em nome de Jesus. Repreender quais as setas que estão sendo lançadas na sua mente, dizendo que não, dizendo que é difícil, dizendo que é impossível. Em nome de Jesus, nós repreendemos e nós nos armamos das armaduras, nos revestimos da armadura de Deus, guerreando com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. As nossas armas, elas são espirituais, seja qual for a sua situação hoje, guerreie com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, o escudo da fé, crendo naquilo que Jesus tem falado para mim e para você. Porque aquele homem já estava lá, mas foi a intercessão do centurião, a fé que o centurião, outra passagem que me chama a atenção, a questão, irmãos, da importância da intercessão.
Jesus, ele se colocou no nosso lugar. Ele amou, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou teu filho amado Jesus Cristo, né? E Jesus, ele padeceu por nós. Olha a importância de nós também orarmos uns pelos outros. Aqui foi a intercessão do centurião, que ele muito estimava, que era importante para eles, e ele foi até Jesus interceder por esse servo. Ele disse que ele não era digno de ter com Jesus, ou seja, de se encontrar, né, com Jesus. Mas Jesus iria, mas o que me chama a atenção foi que ele pediu apenas uma palavra e Jesus liberou. Então que hoje peça a palavra de Jesus, seja qual for a área da sua vida. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Não sei se é a área financeira, não sei se é a área espiritual, não sei se é a área familiar, mas Deus é o Deus de poder. Deus é o Deus que pode todas as coisas. Seja a opressão, seja a depressão, seja a tristeza, seja a angústia, seja uma provisão, vamos até Jesus. Invocar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pedir a Ele misericórdia, e Ele diz que vai saciar a nossa sede e a nossa fome. Todas aquelas pessoas que foram até Jesus aqui por meio da palavra, elas receberam a porção de Jesus, porque o Senhor, Ele faz além do que pedimos, pensamos e imaginamos. Graça e misericórdia, irmãos, sobre nós. Favor não merecido, e glorificamos a Deus por este amor de enviar o seu Filho amado Jesus Cristo para nós. Vamos orar em nome de Jesus, que hoje você seja edificado. Pegue a espada do Espírito, o escudo da fé e creia naquilo que Jesus te fala para você. Se achegue para Jesus, peça para Ele. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, a porta vai ser aberta. Todo aquele que busca, acha. Então vá com essa certeza que o Senhor, Ele nos atende, Ele tem prazer em nos abençoar. Glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Pai querido. Obrigada pela tua misericórdia, Senhor. A tua palavra diz: venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, meu Pai querido. O Senhor promete dar descanso para as nossas almas, Pai querido. O Senhor que dá vigor que está cansado, meu Pai querido. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dai força, Pai, o Senhor que dá força ao que está cansado, dá vigor a quem não tem nenhum vigor, meu Pai. Fortalece, meu Pai, as almas abatidas, meu Pai querido. Aqueles que precisam ser vivificados na fé, meu Pai querido, em nome de Jesus. Aqueles que precisam de cura, Senhor, de cura, de um milagre, meu Pai, de uma intervenção divina, meu Pai querido. Porque a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Pai, age com teu poder, com a tua glória, com a tua misericórdia na vida destes irmãos, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Entra nos lares, Pai, manifesta a tua glória em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Amém. E você diz amém. Deixa a sua curtida, glorifica o nome do Senhor e viva hoje em nome de Jesus Cristo um dia cheio de paz, em nome de Jesus.